Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 49 com o tema Exortando a Trabalhar. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Marina Ericeira. É com você, Marina. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando a obra Vinha de Luz, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Eu me chamo Marina e vou fazer o estudo de hoje com vocês. Nós estamos no texto de número 49, com o título Exortados a Trabalhar. E vamos à leitura do nosso texto. Ele se inspira numa passagem que está lá nas epístolas de Judas, onde nos é dito: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. E o texto de Emmanuel narra o seguinte: o cristianismo é campo imenso da vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é luz dos séculos. Deste então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se, cada aprendiz, de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano, no primeiro dia na manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade. Na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Então, um texto muito profundo do Emmanuel, muito objetivo, mas ao mesmo tempo muito profundo, e nos convida a refletir sobre esse contexto desses conflitos espirituais, essas batalhas espirituais entre o bem e o mal. Aqui a gente já faz um parênteses, sobre o texto evangélico, que é narrado lá na epístola de Judas. Judas aqui não é o Judas Iscariotes, é o Judas Tadeu, considerado ali pela narrativa bíblica um dos irmãos de Tiago, irmão de Jesus. Esse texto foi escrito depois de Cristo, entre 68 e 75 depois de Cristo, e é um texto que vem falar sobre essa batalha espiritual, É um texto que nos adverte sobre como ter sucesso na guerra espiritual e batalhar pela fé. Na Bíblia, a gente consegue observar vários trechos, várias narrativas
em que fica muito clara essas advertências sobre essas brigas espirituais, né? Sobre essas batalhas espirituais, esse duelo entre o bem e o mal. E isso é frequente, é muito narrado lá no Evangelho, né? Quando Jesus faz a expulsão de demônios, quando Jesus cura, né? Ele demonstra ali que muitos daqueles indivíduos estavam sendo alvos de ataque espiritual, né? De perturbações espirituais do além, né? Não necessariamente desse plano físico, mas desse plano espiritual. E aí aqui no texto do Emmanuel, a primeira reflexão, né, a primeira construção da narrativa do Emmanuel é essa, né, de que o cristianismo é um campo imenso de vida espiritual. Mas para que haja essa vida, para que haja esse crescimento espiritual, infelizmente ou felizmente, vai necessitar de haver essas rupturas, esses atritos, esses choques, né, entre o antigo e o novo, né, entre o nosso lado ainda tendenciando a animalidade, tendenciando as nossas imperfeições, e o lado que quer triunfar, que é o lado que busca o crescimento espiritual. E a gente pode ver esse tipo de duelo espiritual, esse tipo de batalha espiritual, não só na narrativa bíblica, não só dentro desse duelo do plano espiritual, do plano invisível, mas também o duelo espiritual interno, né? De nós tentando vencer as nossas imperfeições, nós enquanto seres em evolução, espíritos em evolução, tentando vencer as nossas imperfeições, as nossas asperezas, os nossos defeitos, e com isso, né, como eu falei anteriormente, vencendo o homem velho e dando lugar ao homem novo, a um ser mais espiritualizado. Sobre essa batalha do plano invisível, eu queria resgatar aqui uma obra, que é a obra Transição Planetária, do Divaldo Franco, né, contribuição do Filomeno de Miranda, do Espírito, Psicografia do Divaldo, contribuição do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Na continuação, O Amanhecer de uma Nova Era, mostra muito claramente esse conflito que há entre espíritos que buscam ajudar a Terra nessa transição, nesse crescimento espiritual, e espíritos ainda atrasados tentando impedir esse progresso, né? A gente vê lá o exemplo de um sumo sacerdote contrário ao cristianismo, muito revoltado contra Jesus, muito revoltado contra os princípios do Evangelho, e se colocando ali claramente como um opositor, né, dessa doutrina, um opositor da filosofia do Cristo. E a gente vê nessas duas obras essa tentativa, né, de vencer, né, do bem vencer, dos trabalhadores cristãos vencerem, conseguir ter um triunfo em cima dessa má inclinação, né, dessa ação hedionda, dessa ação no mal daquele sumo sacerdote descrito ali naquela história. E um outro exemplo que traz essa perspectiva, essa visão da batalha espiritual interna, né, dos monstros, dos demônios, das imperfeições que carregamos dentro de nós e que devemos buscar vencer, né, tentar derrotar, é a trazida na obra Boa Nova, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, onde lá vai ter um capítulo, não me recordo qual agora no momento, mas é um capítulo onde o Tadeu, o apóstolo Tadeu, né, o discípulo Tadeu, tenta expulsar demônios, tenta curar uma pessoa enferma de possessão demoníaca, e ele não consegue. E muito frustrado, ele pergunta para Jesus por que Jesus tinha facilidade de expulsar esses demônios e ele não. E aí Jesus esclarece para ele que antes da gente tentar expulsar os demônios externos, a gente precisa tentar expulsar os demônios que há dentro de nós, né? Vencer as nossas próprias imperfeições. E antes da gente tentar acender a luz externa ou iluminar o outro, a gente precisa iluminar a nós mesmos, acender essa luz espiritual, acender essa essência cristã que há em nós.
Então, não existe transformação externa sem transformação interna. Não existe mudança no mundo se não houver a mudança em nós. Então, essa é a batalha que nós precisamos travar, a batalha que nós estamos tentando enfrentar, de buscar vencer, não só de realizarmos essa batalha interior, de vencer as nossas imperfeições, mas de também buscar trabalhar ativamente para a mudança do mundo, para semearmos essas sementes do Evangelho, para plantarmos, ararmos esse solo através dos bons exemplos, através da prática do amor, da lei de justiça, amor e caridade, e que ao recebermos essa dádiva que é o Evangelho, as lições de Jesus, ao termos tido Cristo conosco aqui nesse plano, nos dando essas preciosas lições, que a gente possa se apropriar disso, e colocar em prática, e entender que esse campo de batalha é, na verdade, o que nos diz o Emmanuel nesse texto, uma exortação ao trabalho, que nós devemos trabalhar ativamente, pacificamente, amando, exercitando o amor do Cristo, compreendendo, consolando, sendo caridosos. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa vivência para que a gente possa vencer, tanto as nossas imperfeições, quanto vencer no sentido de dobrar, de fazer com que cada espírito inclinado ao mal se dobre a essas vivências de virtude, a essas vivências do bem, que abram mão das práticas hediondas, que abram mão de vivências hostis e passem a se inclinar para uma vivência amorosa, porque essa é a verdadeira felicidade, Essa é a felicidade perene, a felicidade eterna. Esse é o convite de Emmanuel, que a gente possa alcançar essa vivência espiritualizada, essa vivência que, de fato, vai nos trazer uma alegria que é, como diz o Kardec, nos fala na obra Céu e o Inferno, que para cada virtude desenvolvida a gente tem uma alegria proporcional. Então, cada valor, cada virtude que a gente desenvolve, cada imperfeição que a gente vence, a gente vivencia um tipo de alegria diferente. Então, essa é a batalha que a gente precisa travar, E trabalhar muito para isso. Para desenvolver cada virtude dessa, a gente vai precisar trabalhar muito, E esse trabalho, ele é grandioso, ele é rico, ele é profundo, porque a gente precisa fazer o mergulho do autoconhecimento, a gente precisa se entender, enxergar as nossas imperfeições e trabalhar arduamente no sentido de dominar as nossas imperfeições, dominar as nossas más inclinações e se inclinar para o bem, praticar, vivenciar essas novas máximas trazidas por Jesus. E aí sim, nós alcançaremos a felicidade, nós alcançaremos a vivência da verdadeira felicidade, que é a construção do reino de Deus em nós, em nós e no nosso plano, no nosso planeta Terra, que passa aí por essa transição planetária, como é dita na obra do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, que é essa outra batalha, de nós irmos pegando cada ovelhinha dessa perdida. Nós também somos responsáveis por essa seara cristã, e cada ovelha que se tornou dissidente, cada ovelha que se tornou contrária aos ensinos do Evangelho, que cada ovelha que contraria as leis divinas e se coloca aí como rebelde nesse processo evolutivo, que a gente possa se ocupar também dessas ovelhas, que a gente possa recrutar, amar e mostrá-los esse novo caminho, um caminho diferente do que eles conhecem, mas que certamente é um caminho que vai trazer a todos nós muito mais felicidade. Então, essas são as nossas reflexões para o texto, que a gente possa trabalhar arduamente e essa batalha pacífica de amor, de restauração, de resignação, que ela possa ser feita por cada um de nós e que a gente consiga transformar não só a nós mesmos, no nosso mundo interno, mas também levar a todos que nos cercam, externalizar
as vivências, a grandeza do que é essa transformação interior para o nosso mundo afora. Então, essa foi a nossa reflexão do texto de hoje, né? E logo mais teremos outras reflexões dos textos que seguem. Paz a todos. Agradecemos Marina pelas reflexões do capítulo 49, que traz o tema Exortando-os a Trabalhar. Esse capítulo nos fala sobre fé, né? Trabalho é fé. Trabalhar é ter fé. Como diz Emmanuel, ninguém se engane, pois na oficina generosa é ativa a fé. Então, na oficina, no trabalho, a fé é ativa. Precisamos ter fé, confiança. Mas a fé raciocinada, a fé consciente, a fé que sabe para onde vamos, para onde está nos levando. Pensamos nessa fé. Fé raciocinada, fé lógica. Isso é muito importante. Agradecemos mais uma vez a nossa amiga Marina e pedimos a Jesus que derrame bênçãos e paz sobre todos os nossos ouvintes e seguidores. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça todos os nossos conteúdos. Muita paz a todos.